Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Dev Vai Longe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Work Manager. E eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Eu fiz o exame do Associate Android Developer no último final de semana. Vou deixar para contar um pouquinho minha experiência no final do vídeo e a gente vai seguir agora com o Work Manager. Então, fica ligado. Fala galera, então, a gente está seguindo aqui o plano de estudo para o Associate Android Developer e esse é um dos tópicos que tem lá. O Work Manager, para falar a verdade, é um dos tópicos que me chamou a atenção porque eu não tive muito contato com o Work Manager, então foi onde eu vi que eu poderia aprender alguma coisa também, junto com alguns outros tópicos, tá bom? E aí eu tive vontade de fazer o exame, né, porque eu vi que eu poderia aprender alguma coisa. Então vamos passar logo aqui para o plano de estudo e ver um pouquinho o que está ensinando ali sobre o Work Manager e como que a gente pode aplicar isso dentro do nosso projeto. Bom, então como vocês podem ver aqui, eu já estou aqui no Code Lab, tá bom? A gente seguiu vários tutoriais, vários Code Labs do Associate Android Developer do Study Guide e esse é um deles, do Work Manager. Ele fala aqui como que você vai colocar o Work Manager no seu Gradle, tá bom? E qual que é a versão aqui que ele está falando. Aqui explica um pouquinho como que a gente vai fazer o nosso primeiro Work Request, tá bom? Explica um pouco sobre como funciona o Work Manager. Eu indico muito você vir aqui e dar uma lida com calma disso, tá bom? A gente vai passar mais para a parte do código e começar a aplicar dentro do projeto já. Então aqui ele tem um trabalho que eles querem fazer, eles querem fazer o Blur Worker de uma imagem lá, esse é o projeto deles, tá bom? No nosso projeto a gente vai querer, sempre quando a gente criar uma nova task, essa task tiver a data lá, a gente vai querer enviar uma notificação de que está no horário de fazer aquela nova task. Então vamos passar um pouquinho para o nosso projeto e aplicar aqui, estender o worker e passar o contexto e o parâmetro ali da nossa classe. Então tá aqui, eu criei essa classe, ela tá crua por enquanto. Então beleza, como você pode ver aqui, eu estendi o worker, coloquei o parâmetro de contexto e os parameters, worker parameter, e passei para o meu worker aqui. Automaticamente a minha classe já começa a reclamar falando que eu tenho que implementar algumas funções. Então tá certo, ele pede para eu executar essa função aqui do work, e a gente vai dar uma olhada lá na documentação o que é essa função. Ó, aqui é a mesma coisa, ele fala para eu subscrever o do work e implementar essa função. Aqui um pouquinho mais para baixo, ele mostra que esse do work ele faz a implementação do que ele precisava fazer. Então, como ele precisa fazer o blur ali de uma imagem, ele cria essa imagem, faz o trabalho aqui e se caso não dá erro, ele retorna um sucesso, né? Que esse do work ele pede um result aqui. E se der erro, ele retorna uma falha, tá bom? Por hora a gente vai deixar o nosso do work do jeito que tá e vai passar um pouquinho para a implementação de criar um novo work manager. E se a gente for aqui para esse add input and output, a gente vai dar uma olhada aqui como criar um work manager, tá bom? Então ele fala aqui, ó, para como passar a data via work request, tá bom? Aqui, ó, ele está criando um one-time work request builder, falando qual que é a classe dele do work manager, setando uma data lá dentro da classe, fazendo o build e passando no work manager aqui na fila de worker, tá bom? A gente vai fazer isso agora no nosso projeto lá também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou recuperar o Work Manager da aplicação. Então eu tenho aqui, eu vou colocar como private val, vou chamar como Work Manager. Então dessa maneira, usando o Work Manager aqui com essa função estática, passando o contexto da aplicação, eu tive acesso ao Work Manager já, tá bom? E agora a gente precisa criar um Work Manager para executar o meu Notification Work Manager aqui. Descendo um pouquinho aqui, se você está acompanhando essa série de vídeos, a gente já passou por essa função aqui de adicionar, tá bom? Inclusive, antes a gente setava um Job Scheduler aqui, que tem um vídeo falando sobre Job Scheduler também. O Job Scheduler ele foi tirado desse plano de estudo, então por isso agora a gente vai fazer com o Work Manager. Eu vou até apagar ele aqui. Então isso daqui já estava pronto de eu observar qual é o Task ID que foi adicionado lá no Room, tá bom? E aí eu preciso desse Task ID, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas por hora a gente vai precisar criar uma função
para criar o nosso Work Manager. Eu vou criar ela aqui e a gente vai seguindo, tá bom? Então, só para explicar o que eu fiz aqui, basicamente criei uma função, peguei o meu task DTO aqui, aí como eu disse, a gente já está fazendo esse projeto, então esse task DTO aqui ele é criado conforme eu vou setando o formulário, depois a gente vai ver um pouquinho disso, e aqui eu tenho o ID que foi adicionado no room, então eu dou um copy e passo o ID aqui para dentro. Passo o meu task agora já com o ID para dentro da minha função Create Work Manager, basicamente isso. Agora a gente vai começar a criação do nosso Work Manager. Então, antes de começar o Work Manager, eu vou mostrar qual é o resultado que eu quero obter e a gente vai criar o Work Manager, tá bom? Bom, então esse é o projetinho que a gente está tocando, tá bom? Ele já está um pouquinho mais avançado com algumas outras coisinhas, mas o que a gente quer fazer com o Work Manager? Toda vez que eu criar uma nova task aqui, por exemplo, uma task de teste aqui, coloquei para hoje, o horário eu vou colocar também, vou colocar para as 20 horas, por exemplo. E quando der o OK aqui, criar uma nova task para as 20 horas, eu quero que quando der as 20 horas eu receba uma notificação aqui. Então é isso que a gente está querendo que o Work Manager faça, tá bom? Que ele planeje esse work para fazer, dar o trigger da notificação quando der as 20 horas aqui, tá bom? Então vamos voltar agora para o código e implementar esse Work Manager. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o tempo de agora e saber quanto tempo que eu preciso para o futuro para dar o trigger desse Work Manager. Vai ser um Work Manager que vai ser executado uma vez só, tá bom? Então vamos lá, vamos implementar isso. Como eu já falei em vídeos anteriores, a gente está usando essa biblioteca aqui. Com essa biblioteca, a gente vai conseguir calcular, né, chamando esse milissegundos between, entre o tempo de agora e o tempo que eu setei para a minha task. Eu vou conseguir saber quantos milissegundos eu preciso. Eu preciso dessa informação para setar no meu Work Manager. Vamos agora criar um builder do nosso Work Manager. Então, dessa maneira, eu criei o meu work request. Você vê que o retorno do build aqui, ele é um work request, tá bom? E a gente vai poder fazer algumas coisas com ele. Por enquanto, eu falei que é um one-time work request e falei que quando ele for bater ali, quando der o tempo que eu vou setar ainda, ele chega aqui no meu do work, tá bom? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode setar ali. Eu posso setar aqui o tempo que eu quero que ele seja executado. Então, o initial delay, tá bom? Eu vou setar aqui, ó. Depois você pode dar uma lidinha, tá bom? Ele vai pedir a duração de quanto tempo e qual que é a unidade de tempo que eu estou setando. Então, como eu tenho o cálculo aqui em milissegundos, eu falei, olha, esse tempo com esses milissegundos, beleza? Feito isso, eu preciso pegar o meu Work Manager agora. Pegando aqui o meu Work Manager e setando o meu Work Request, basicamente feito isso, ele tem que chegar aqui no meu do Work. Vamos dar uma olhada? Ó, então, como vocês puderam ver, eu criei ali uma task para as 19h42, tá bom? Coloquei, setei ali na Activity o tempo para o futuro, tá bom? Sempre quando eu crio uma task, eu pego o tempo de milissegundos de agora para o tempo da minha task, ou seja, para as 19h42, e seto para ele executar uma vez o meu Work Manager aqui. Então ele bateu aqui, chamou o rock, como você pode ver aqui, ó, rock do work. Então, o nosso Work Manager foi setado. O que mais que a gente consegue fazer com o nosso Work Request, que é esse cara aqui, ó? A gente consegue passar data através dele, dessa maneira aqui, ó. Vou implementar agora. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um Data Builder. Dentro desse Data Builder, ele pede que eu consigo colocar uma string, tá vendo? Eu já tinha aqui uma chave, que é da minha Activity, é só uma chave, tá vendo? Para passar aqui o name, eu já tinha essa chave. E aí eu passei o meu taskdto.name, tá bom? E aí passei aqui dentro do meu input data, passei a data.build, tá bom? Basicamente só isso que eu precisava. Então agora, ao invés de logar aqui o do work, eu vou recuperar a data lá, vou recuperar o meu nome, quer dizer, o nome da minha tarefa, e aí a gente vai setar o nome da tarefa, que é basicamente assim.
Então eu estou recuperando esse input data, pegando a string dentro dele. Claro que essa chave ela tem que ser a mesma chave que eu setei lá, tá bom? Vou até fazer assim, ó. Tem que ser a mesma chave que eu setei quando eu criei o meu Work Manager. E aí eu recupero o nome. Como pode não vir, eu tive que falar, dar certeza que eu trouxe o nome aqui, tá bom? Então o que eu quero fazer? Quando eu falar o do work e eu tiver o nome mais para frente, que a gente for implementar a parte de notification, que vai ficar para outro vídeo, eu quero mostrar uma notificação. Olha, é hora de você fazer a tarefa tal. Por hora a gente só vai logar a tarefa aqui. Então vamos rodar o app e ver esse resultado. Então, como vocês puderam ver, eu criei aqui a tarefa nova, setei para as 19h46 o horário dela, e quando deu o horário, ele conseguiu recuperar aqui o tarefa nova, tá bom? O que mais a gente pode fazer então com o nosso work request? Como eu falei aqui, setei a data e ela pode não vir, pode ser uma data nula, né? Então eu posso não esquecer de setar esse cara aqui e não trazer a data. A gente pode fazer o seguinte, eu só quero retornar um sucesso se a data vier, porque aí eu vou conseguir mandar minha notificação. Então vou colocar assim, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu falei o seguinte, se o nome vier, eu faço o que eu preciso fazer e falo que foi sucesso. Se o nome não vier, eu falo que foi erro, tá bom? Vamos rodar agora. Deu o horário aqui, ó, a gente pode ver que deu o horário, eu setei aqui minha tarefa para as 19h48, tarefa teste, tá bom? 19h48. E eu não loguei dessa vez, tá vendo? A última que eu tive aqui era da tarefa nova, que era essa daqui, ó. A gente não teve aí o log aqui, eu retornei falha. O que mais a gente pode fazer com o nosso work request? A gente pode setar uma tag nele, porque digamos que a gente criou ali uma nova tarefa, botou para executar, mas eu vim aqui e deletei todos os itens, ou deletei meu item antes mesmo dessa tarefa ser executada. Eu quero cancelar esse job para eu não receber essa notificação. Então eu posso simplesmente vir aqui, adicionar uma tag. Essa tag aqui, se eu não me engano, é uma string que ele pede. Então eu vou pegar ali a minha task dto.id.toString e vou adicionar esse task dto.toString ali, tá bom? Então quando eu deletar, tiver a ação de deletar tanto daqui ou a ação de deletar que eu consigo deletar dali, quer ver? Que eu consigo deletar aqui do detalhe, tá bom? Sempre quando eu tiver algum desses, eu quero pegar o meu Work Manager e vou pegar, recuperar ele pelo ID e vou deletar ele para que ele não seja executado. Isso eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem, tá bom? Vamos voltar e terminar de ler um pouquinho da documentação. Então aqui ele fala um pouquinho sobre a tag, tá bom? Ele fala que a gente consegue adicionar uma tag, tá vendo? E olha que interessante que fala também, que a gente pode observar esse trabalho através de um live data. Se a gente precisar observar de algum momento se executou o trabalho ou não e automaticamente fazer alguma coisa, a gente consegue observar pelo live data, porque a gente setou uma tag lá também, tá bom? Então aqui tem algumas funcionalidades que também seria interessante de você dar uma olhada e dar uma lida sobre isso também. Bom pessoal, então foi isso sobre o Work Manager, tá bom? Eu espero que tenha cobrido aí bastante parte do conteúdo para vocês. Deem uma lida também. Se você não está familiarizado com o Work Manager, dê uma lida também nesse tutorial, tá bom? Faz outras variações de Work Manager também, testa para você mesmo, para você aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, beleza? Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho, para você que ficou até aqui no vídeo, falar um pouquinho sobre como que foi a minha experiência de fazer o exame do Associate Android Developer. Como eu disse antes, eu já tinha todo o conteúdo preparado e esse daqui também é um conteúdo de código que já estava preparado, só estou gravando o vídeo para vocês. Então eu já passei por todo o study guide e sinto que fui preparado para fazer o exame, tá bom? O que eu posso falar para vocês do exame? Não muita coisa, né? Não pode falar sobre o conteúdo do exame, sobre as tarefas, nada disso. O que eu posso já garantir é que a gente está no caminho certo. Todo o conteúdo que a gente está vendo aqui nessa playlist é um conteúdo que pode cair no exame. Então eu vi muita coisa no exame que a gente já tinha passado nos vídeos aqui.
tá bom? Então isso tranquilamente eu posso falar porque a gente está seguindo o study guide aqui do próprio conteúdo do exame. O que mais que eu gostaria de falar é em questão de comportamento, né? Como que você deve se comportar durante o exame, né? O que vai te ajudar a fazer para você ter um bom resultado no exame. Mas para isso eu vou esperar o resultado do exame chegar e aí vou dar mais dicas especificamente sobre aquilo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se te ajudou de alguma maneira, aprendeu alguma coisa, deixa seu like, é muito importante para o canal. No começo do canal ter interação para que o YouTube faça outras pessoas também conseguirem ver esse vídeo, porque por enquanto se não tiver muita interação, o YouTube não vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Então compartilha, se possível, com as pessoas que você acha que também tem interesse em tirar esse certificado. Deixa seu comentário aqui também se você tiver alguma dúvida. Te vejo no próximo vídeo então do Associate Android Developer. A gente vai continuar esse vídeo, a gente vai fazer a parte da notification, tá bom? Vai chegar ali um work e a gente vai colocar uma notificação ali, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. A gente se vê na próxima e até mais. Um abraço.